Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura do pregão de 27/3/2012. Pedimos desculpas, iniciamos hoje com alguns minutinhos de atraso, tivemos problemas aqui para iniciar a transmissão, mas acredito que já esteja tudo resolvido. Bom pessoal, pregão de ontem tivemos uma alta forte, porém sem volume, o que acaba deixando dúvidas com relação à consistência do movimento aqui no nosso mercado. Tá? O mercado americano trabalhou diferente do nosso aqui, com uma alta bastante consistente, 1,2% de alta, se aproximando aí da máxima do ano. Tá? Então o mercado americano parece bem mais forte do que o nosso mercado aqui. Tem sido muito complicado porque nós estamos numa zona de consolidação grande, como eu mostrei para vocês ontem na aula de swing trade. Tem sido difícil, a gente está precisando filtrar muito as operações, precisando encontrar tendências muito claras lá no diário para conseguir montar posições consistentes aqui no intraday. Tá? Então não tem sido fácil, mas é nosso trabalho. Vamos lá, vamos continuar a filtrar, vamos continuar a encontrar aí as boas operações. Ontem tivemos poucas oportunidades aí ao longo do dia, mas o pessoal conseguiu aproveitar bem. Teve a Brasil Foods do Guerra, teve lá a OGX também, do nosso amigo Francisco Carvalho, que acabou de nos dar bom dia lá no chat. Então, enfim, foi um dia de certa forma legal. Eu acho que o pessoal está muito maduro aqui na nossa equipe. Todo mundo tem conseguido montar boas operações e, mais importante, tem conseguido fugir da volatilidade, tem conseguido fugir aí da quantidade enorme de stops que o pessoal está tomando no mercado por não saber filtrar esse movimento. Então, acho que todo o trabalho que a gente faz com vocês para ensinar a filtrar movimento, a encontrar tendência, a fazer entradas consistentes, gerenciar risco, mais importante, enfim, o pessoal tem conseguido boas operações com isso. Teve a Gol da Zélia também, enfim, acho que foi um dia bacana e vamos fazer mais uma vez um dia bacana. É incrível que nós temos várias pessoas, como a gente comentou ontem, como por exemplo o Dário, como é o meu caso, por exemplo, nesse mês, e vários outros na sala que comentam com a gente, que estão fazendo aí talvez o melhor mês da sua história na Bolsa, ou fizeram em fevereiro, enfim. Nessa época tão difícil, o pessoal conseguiu fazer o melhor mês da história. Realmente está de parabéns, mas o segredo, na verdade, é saber combinar o curto e o médio prazo e saber trabalhar com o gerenciamento de risco de uma forma coerente, encontrar tendência, fazer uma entrada segura, gerenciar risco, enfim. Tudo isso acaba dando muita consistência operacional para vocês e eu acho que o pessoal está amadurecendo muito nesses dias difíceis. Então, estão todos de parabéns. Então vamos lá, gente. Vamos parar de falar e vamos aos gráficos, que é o que importa. Vocês veem na minha tela Ibovespa diário. Como eu disse, zona de consolidação em fevereiro muito forte. Em março agora a gente está consolidando. Se vocês observarem este ponto aqui, a gente chegou a romper aqui por um dia, dois na verdade, depois já voltou aqui para essa zona de consolidação. Então o mercado está novamente consolidado aqui, como eu disse, com algumas exceções, com um ou dois dias aqui onde a gente deu uma escapada realmente. Fora isso, continuamos enrolados, o volume foi baixo no pregão de ontem. Aí quando a gente tem um dia de alta de 1,3% com volume baixo, a gente pode visualizar que é, na verdade, um retorno para o miolo da consolidação e fica difícil da gente conseguir identificar aí algum movimento mais consistente. Então é isso aí, é o que a gente vê no nosso mercado para o dia de hoje. Então, rompendo esta máxima de 66.775, temos algo em 67.790, algum tipo de resistência aqui em 67.414. Depois temos a máxima do ano lá em 68.969. Como mínima, a gente não vai trabalhar com a mínima de ontem. Vamos trabalhar, na verdade, com a mínima lá de quinta-feira, que é o que importa. Mais uma vez, tentando fugir da volatilidade. Então, a mínima que importa é 65.534. Perdendo essa mínima, temos algo lá no 64.892. Lamento dizer isso, só que mais uma vez eu espero um pregão bastante difícil. Eu espero um pregão bastante consolidado, onde a gente não vai ter aí muitas oportunidades. Então já comecem o dia com tranquilidade, já comecem o dia filtrando muito bem as operações e procurando fazer entradas aí bem consistentes, tá? Mercado americano, índice Dow Jones, como vocês veem aqui, teve um dia de alta forte no pregão de ontem, 1,23%, se aproximando então da máxima do ano, ou seja, fez uma pequena correção nas médias e já está bombando para cima, então foi realmente
muito forte, bonito o movimento do mercado americano, completamente diferente do nosso, né? E rompendo aqui, 13.246, tem algo aqui na região dos 13.284, que é a máxima. Incoming mail. Então, em caso de queda, deve encontrar algum tipo de suporte aqui na região dos 13.100 pontos, alguma coisa nesse sentido, mas a princípio não temos essa configuração armada para o dia aí, tá? Então é isso aí, nós temos como notícias no pregão de hoje, a gente tem aí sendo divulgado, já foi às 7 horas da manhã no Brasil, IPC FIP, aí nós temos agora às 10 horas da manhã, lá nos Estados Unidos, o S&P Case-Shiller Home Price, que é o índice que denota a trajetória dos preços das casas nos Estados Unidos por meio de uma média móvel trimestral. E nós temos também sendo divulgado às 11 horas nos Estados Unidos a confiança do consumidor, que mede a confiança dos consumidores em cerca de 5 mil lares norte-americanos. Tá? Então, notícias às 10 e às 11 horas, nenhuma lá altamente relevante, mas nesses horários pode trazer alguma movimentação um pouco mais forte aí, tá? Bom, nós temos, gente, então, para o dia de hoje, ele acabou ficando um pouco mais comprador do que vendedor. Como eu sempre digo para vocês, quando a gente começa a preparar o relatório, a gente não tem ideia de como é que ele vai ficar, como é que ele vai terminar. Então dá para dizer para vocês que ele ficou um pouquinho mais comprador do que vendedor. É evidente, reflete o dia que nós tivemos ontem aqui no mercado, tá? Então realmente ele teve essa configuração, ficou um pouquinho mais comprador. E vamos iniciar com o setor que é o que mais me interessa no dia, que é o setor frigorífico, tá? Então está aqui JBS, destaque negativo para o volume baixíssimo do ativo, tá? Então teve um volume muito baixo no pregão de ontem, mas continua desenvolvendo, indo lá rumo aos R$8. Então rompendo aqui, 7,93, temos objetivo aqui na região dos R$8, e rompendo daí os 8, a gente passa a ter algo aqui nessa máxima anterior, que é a região dos 8,50. Tá? Então essa é a JBS, o código dela é JBSS3. Rompendo aqui 7,93, algo nos 8, depois nos 8,50. Temos também a Marfrig, MRFG3, movimento fantástico da Marfrig ontem. Ela fez uma configuração que a gente chama de engolfo, quando ela perdeu a mínima do dia anterior, depois foi lá perder a máxima, né? Então, fantástico, volume bastante consistente. Infelizmente, foi impossível de pegar esse sinal de compra aqui no diário, que era nos R$11, na verdade, uma vez que ela fez um movimento bastante estranho. Mas, para o dia de hoje, ainda temos oportunidade. Rompendo aqui os 11,24, a gente passa a ter objetivo aqui nessa máxima na região dos 12,65, claro, sempre com resistência aqui na região dos R$12, ok? Então essa é a Marfrig, o código dela é MRFG3. Nos interessamos por ela aí rompendo 11,24 com objetivo aqui nos 12,01 e 12,65. Dando certo a operação, podem segurar uma parte para swing trade também, tá? Além da Marfrig, nós temos as lojas Renner. Sacanagem, recomendamos compra da Renner semana passada, ela fez aqui um candle absurdamente volátil, estopou todo mundo, depois ela voltou a subir muito forte, tá? Então realmente bem difícil. Mas vamos lá, faz parte do jogo. Rompendo aqui 66,19, temos objetivo aqui na região dos 67,24. Essa é as lojas Renner. Se alguém pegar ela aqui no 66,19 e ela romper o 67,24, vocês podem manter um pedaço da posição também para swing trade, tá? Então fiquem de olho, mas só se romper essa máxima aqui, tá? Então comprem aqui no 66,19, se romper o 67,24 e for embora, fechar acima desse valor aqui, vocês podem manter uma posição para swing trade sim, tá? Lame 4, o pessoal até se posicionou, Rosana se posicionou nela ontem. Rosana, coloquei ela especialmente para você hoje no nosso call, uma vez que você está posicionado. O ativo está realmente muito bonito aqui no diário, tá? Então você pode ver, no semanal também ela fez uma correção até consistente, tirando aqui a alta volatilidade das últimas 3 semanas, que são destaques negativos aí para o ativo, né? Mas de qualquer forma, rompendo aqui 17,75, passa até alvo em 18,05, depois alvo aqui na região dos 18,53. O que é um destaque negativo para o ativo? O que eu vejo como problemas para o ativo?
Na verdade, eu vejo como problema aqui o volume dela, tá? Que está muito baixo aí nos últimos 5 pregões. Então eu não peguei essa posição, não montei essa posição em função do volume que eu acho que está faltando para dar consistência operacional nesse ativo, tá? Então tem que ficar de olho nela para conseguir, então, se o volume entrar, aí sim a gente vai conseguir posições mais consistentes, tá? Além da Lame, nós temos a Embraer, bela recomendação nossa, Embraer ontem, falamos em compra nela, teve mais um pregão forte com volume acima da média, e rompendo aqui esses 14,59, ela passa a ter o objetivo aqui na região dos R$15, tá? Essa então é a Embraer, o código dela EMBR3, rompendo aqui 14,59, alvo lá nos R$15, tá? Temos, além da Embraer, nós temos também a Cielo 3. Então está aqui a Cielo, ontem fazendo um candle forte de alta, apesar do volume abaixo da média, rompendo aqui 60,57. Tem alvo em 63,14. Só cuidado, o volume precisa entrar para dar consistência no movimento do ativo, tá? Até agora está bastante estranho aí. Então vamos ficar de olho nela, rompendo aqui 60,57, passa a ter alvo aqui na região dos 63,14. Além da Cielo, nós temos a CSNA3. Então a CSN está aqui. Perdão, gente, eu acabei colocando um ativo e mostrando outro no gráfico, tá? Então realmente peço desculpas aí. Eu cometi um erro no relatório de vocês, tá? Eu coloquei CSN e coloquei o gráfico da Gerdau, tá? Então peço desculpas aí. Lá no relatório onde está escrito CSN, por favor, leiam Gerdau, ok? Podem observar que o gráfico é da Gerdau e não da CSN. Então vamos lá. A Gerdau ontem deixou aqui um candle estranho, porém rompendo aqui 18,91, ela passa a ter objetivo aqui na região dos 19,40. É claro que o mais seguro não é o 18,91, é na verdade os R$19, tá? Então rompendo esse 19, passa a ter alvo aqui na região dos 19,40. Temos também a Brasil Foods, BRFS3. Belo trade do Guerra ontem na Brasil Foods. Deu uma bela entrada e pode continuar desenvolvendo, tá, gente? Rompendo aqui 37,25. Ela tem uma pequena resistência aqui na região dos 37,48. E rompendo isso aqui, tem objetivo aqui nos 38,67, tá? Essa é a Brasil Foods, o código dela BRFS3. Além da Brasil Foods, nós temos também o Bradesco, BBDC4, está recheado o call hoje, hein? Temos aqui o Bradesco, apesar do volume baixo, continua desenvolvendo no pregão de ontem e se aproxima aqui do nosso ponto de rompimento, que é os 33,31. Aqui pelo gráfico semanal, vocês podem ver que rompendo 33,31, ela passa a ter objetivo aqui nessa região dos 34,97, que é a máxima lá de 2010. Tá? Então, muito interessante o Bradesco, até para uma posição de swing trade, é a recomendação nossa, rompendo aqui 33,31 pode dar uma excelente oportunidade. Tá? Então vamos lá, recomendações de venda do dia. BTOW3, B2W Varejo, se aproxima da mínima que a gente havia recomendado, que era 8,84. Então, perdendo aqui esses 8,84, ela passa a ter alvo aqui na região dos 8,72. Tá? Então, o ativo fez uma pequena correção aqui nos últimos dias. E após essa correção aqui, ele já está prontinho para vir lá perder esse 8,84 e daí vir buscar a mínima do ano, que é o 8,72. Além da B2W, nós temos também a Gol4, bela posição de swing trade. Estamos posicionados na Gol desde os 13,80, então matando R$1 já nessa operação, isso dá mais de 7%. Parabéns todos que estão comigo lá na Gol. Perdendo aqui a Gol, esses 12,76, ela passa a ter alvo aqui nos 12,20 e depois tem objetivo aqui na região dos R$12. Tá? Então essa é a Gol, código dela Gol4. Perdendo aqui 12,76, passa a ter objetivo aqui na região dos 12,20, depois R$12. Além da Gol, nós temos também a OGX, tá? Que é uma operação um pouco mais arriscada, mas de qualquer forma a gente resolveu colocar porque ela pode movimentar. Depois de um dia forte notícia, ontem ela cedeu de novo, fechou bem perto da mínima do dia, e se ela der chance aí perdendo 15,77, passa a ter objetivo aqui na região dos
R$15, 15,10 para ser mais preciso. Tá? Até para arredondar isso aqui para R$15. Tá? Então está aqui os R$15, perdendo aqui 15,77, tem objetivo aqui na região dos R$15. Pode continuar dando excelentes pontos de venda aí. Só tem que tomar cuidado que ela caiu forte aí nos últimos dias. Na verdade, lá na sexta-feira foram 4,5%, ontem mais 2,5%, então a gente já está falando aí 7% em 2 dias. Qualquer momento ela pode fazer um repique. Tá? Então pode aproveitar, se ela perdeu 15,77, mas gerencie em risco e mantenha um stop bem curto nessa posição. Quem tem posição de lançamento coberto também tomem cuidado. Se ela continuar cedendo, vocês vão ter que rolar essas posições ou até mesmo desmontar. Então fiquem de olho nisso, tá? Se precisarem de ajuda, só chamar o Alessio aí que ele está à disposição para ajudar vocês com isso aí. PDGR3, temos também alunos posicionados nela aqui na perda dos 7,13, então tem gente que está fazendo aí já 60 centavos, quase 10% com essa posição da PDG, fantástica posição, recomendação nossa de swing trade, realmente muito bonita. Perdendo aqui esses 6,46, ela pode continuar cedendo, com objetivo aqui em 6,15, depois aqui em R$6, finalmente aqui nas mínimas do ano, tem um monte aqui, mas a mínima mesmo 5,59, tá? Essa é a PDG, o código dela PDGR3, tá? Essas eram então as recomendações de venda do dia para vocês. Vamos dar uma olhadinha nos contratos tá, na BMF. Iniciando com o contrato de café ICFU12, fazendo o repique que a gente estava aguardando. Ontem já começou, acabou não conseguindo sustentar. Hoje já rompeu a máxima de ontem e está continuando a subir aí. O primeiro alvo, 234,40, que está quase atingindo. O segundo alvo, 243,50. Então pode ficar interessante para aproveitar esse movimento aí de correção do café arábica com vencimento em setembro, código ICFU12. Muito cuidado que o contrato está bastante volátil, sobe, cai, fecha na mínima, volta, enfim, está bastante complicado, então tem que tomar muito cuidado com o book dele principalmente, trabalhar com gerenciamento de risco e um stop bem justo. Tá? Temos também o contrato de milho, que chamou a atenção no pregão de ontem, uma vez que ele rompeu a máxima em relação ao dia anterior, foi testar os R$27 e devolveu mais de 50% da posição, deixando invertido aqui no meio do caminho. Tá? Então, estranho. A gente continua recomendando compra a partir dos 27. Se romper 27, deve continuar subindo com algo lá nos 27,70, só que daí foi só uma pequena correção nos tempos menores. Caso ele não consiga romper essa máxima aqui, a gente não recomenda que ninguém se posicione. Tá? Então, novas compras só a partir de R$27. Bom, o boi, o BGI H12, muito consolidado como sempre, com volume baixo, então não tem o que a gente falar. E o dólar, infelizmente, também já está traçando um movimento de consolidação aí. Tá? Então já dá para a gente falar numa zona de consolidação de curto prazo aqui no dólar. Estávamos de olho numa falha de topo, mas infelizmente ela não está acontecendo. Então já temos uma zona de consolidação. Já não fizemos nova máxima aqui nesta região. E não conseguimos perder aqui a linha média ainda. Tá? Então ficar de olho no dólar. Porém, se por acaso ceder e perder 18,08, alvo em 1,796, 17,96, e daí vai ter alvo aqui na região dos 17,13. Mas antes dos 18,08, nem pensar em operar esse contrato, porque ele já está desenvolvendo uma zona de consolidação. Então vamos dar uma olhadinha agora no nosso índice futuro. Temos aqui WINFUT. Aqui está o INFUT. Não rompeu nem máximas nem mínimas em relação ao pregão de ontem. E nós temos agora um pregão bastante complicado pela frente, onde inicialmente não temos expectativa de tendência, uma vez que o índice futuro está consolidado. E nós temos como máxima 67,250, rompendo isso aqui, a gente passa a ter alvo em 68,190, depois em 68,585 e na máxima do ano em 69,525. Caso perca 66,250, a gente tem alvo em 65,865 e finalmente nesta mínima aqui, 65,445. O fato é que entre este valor e este valor aqui, nós estamos dentro de uma grande região de consolidação e a volatilidade deve, como sempre, continuar presente
nesses pregões aí, tá certo? O mercado americano, neste momento, os futuros lá estão trabalhando absolutamente consolidados, já rompeu o máximo em relação a ontem, voltou, montou pivô de baixa, fez mínima do dia e agora está trabalhando aí com uma leve queda de 0,03 a 13.197 pontos. Este é o futuro americano, tá? Então, lá também não temos tendência, por enquanto um dia bastante parado aí, e a gente deve enfrentar alguns problemas com relação à tendência, tá? Vamos dar uma olhadinha então no que o pessoal pede lá no chat. O nosso amigo Kleber pede lá a Clabin, vamos ver a Clabin, KLBN4. Kleber, a Clabin, ela é recomendação nossa de swing trade, tá? Então a Clabin rompendo aqui os 8,93, mais seguro os R$9, tá? Até lá ela está numa região de consolidação, onde ela chegou a perder mínima, depois acabou voltando. Então deixa ela trabalhar um pouco por aqui, vamos ficar de fora dela. Se ela romper os 9, aí sim ela fica muito bonita, com algo aqui nessa máxima de 9,83, tá? Nosso amigo Wagner Nogueira pergunta hipermarca. Sabia que alguém ia perguntar hipermarca. Está aqui. Wagner, eu não recomendei ela, porque o fato é que ela não fez máxima aqui no diário nos 13,43. Então não dá para falar em compra ainda antes desse 13,43, só que também não dá para falar em venda de jeito nenhum. Então o que aconteceu? Decidi deixar ela de fora hoje para ver se ela vai trabalhar mais próximo dessa máxima aqui, porque ela está nos R$13. Dos 13 para os 13,40, a gente tem aí mais de 3% de movimento. Então, ela vai começar a ficar interessante se subir mais de 3% no dia, o que já é complicado para a gente recomendar a compra, tá? Então, por isso que eu deixei ela de fora, mas nós continuamos posicionados nela, tá? Eu estou na hipermarcas aqui desde os 12,62 aproximadamente, mais ou menos isso aí. Tem gente no 62, eu estou no 62, Rosana está no 65, a gente está no 64, 63, enfim. Nós estamos posicionados desde aqui dos 62, tá? Então, continuamos esperando esse rompimento aqui dos 13,43, ok? Então é isso aí, gente. Encerramos então o nosso call de abertura. Como sempre, quero convidar todos para conhecerem nosso curso ao vivo durante o pregão. Basta acessar lá www.interinvesteeducacional.com.br, fazer o seu cadastro, colocar o seu nome, sobrenome, estado. Imediatamente vocês vão receber no e-mail de vocês aí um tutorial para acessar o Ventrilo, que é um software que a gente usa para comunicação. E vocês vão ver que em menos de 5 minutos vão estar já conectados com a gente aqui. É fácil, rápido, gratuito. Vocês podem fazer um teste por uma semana aí, gratuitamente para conhecer o nosso trabalho, tá certo? Nós temos também uma estrutura fantástica de swing trade aqui na sala de aula virtual, que foi criada para vocês, que eu vou mostrar agora. Então nós temos aí, estou fazendo meu login, nós temos aí uma estrutura fantástica de swing trade aqui nas operações de médio e longo prazo, onde nós temos toda uma estrutura aqui de recomendações. Então vocês podem visualizar, nós temos várias recomendações feitas pela nossa equipe semanalmente para vocês. Cada recomendação dessa com o gráfico, com a análise aqui embaixo, comentário do pessoal, enfim, muito bacana. E nós temos também uma grande biblioteca de ativos, onde vocês podem acompanhar tudo aquilo, todos aqueles ativos que não estão em recomendação, mas que sempre vale a pena a gente acompanhar para a swing trade aí, tá? Na verdade, nós temos hoje 147 ativos em biblioteca e nesse momento são 35 em recomendação, tá? Então, muito bacana. Além disso, nós temos relação dos maiores pagadores de proventos da Bolsa, conforme vocês podem visualizar aqui. E nós temos também aqui o calendário de proventos, onde vocês podem acompanhar toda a movimentação aí dos ativos, quem vai pagar dividendos, quem vai pagar juros, enfim, e por data aqui também do nosso site. Então, uma estrutura fantástica aí para swing trade, todos podem participar. Basta falar com a Silvia lá no atendimento ao vivo, que ela vai explicar para vocês como acessar essa estrutura. Temos também o curso de swing trade que foi lançado aí, que acompanha toda essa estrutura, tá certo? Então é isso, gente. O pregão de hoje deve ser mais uma vez difícil, então já comecem tomando cuidado. Mão reduzida aí a 30%, não temos tendência. Vamos tentar focar no setor frigorífico, que eu acho que é um setor que pode movimentar muito bem no pregão de hoje. E, como sempre, operar com bastante tranquilidade. Desejo um excelente pregão a todos, como sempre. Um grande abraço aos alunos do curso ao vivo até daqui a alguns minutos e aos demais. Até amanhã, pontualmente, 9h30, e mais um call de abertura da Interinvest. Até lá.